saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe essa quarta-feira, que seja uma quarta-feira de portas abertas para a sua vida, para a nossa vida, para os que creem, que seja uma quarta-feira de boas notícias, de sinais, de prodígios e de maravilhas. Mais uma vez, nós estamos aqui iniciando o dia na presença de Deus, priorizando Deus, colocando Deus como número único na nossa vida, apresentando a Ele as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Pode ter certeza disso. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Tenho certeza que nessa oração, a luz, ela vai brilhar nos seus caminhos. Você pode, como sempre, deixar o seu nome para a oração, deixar o nome de um familiar. Você pode se inscrever aqui no canal, que não custa, não paga para fazer isso, é só se inscrever. Sendo assim, você também é notificado toda vez que a gente posta um vídeo, toda vez que a gente está aqui ao vivo, você também é avisado, é avisada. Então, nessa oração, Deus, Ele pode curar os doentes, libertar os cativos, porque Ele está vivo. A palavra dEle continua viva. Ele continua fazendo maravilhas. Ele continua fazendo milagres. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Ele não disse, espera que eu vou até você, não. Ele disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente se torna para Ele, quando a gente se volta para Ele, Ele muda a nossa condição. Ele muda a nossa situação. Ele nos transforma. Vamos orar? Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos privilegiados em poder falar contigo e saber que o Senhor nos ouve, porque não estamos aqui falando com uma imagem fria, inanimada, não, nós estamos falando com Deus vivo de Israel, estamos falando com Deus da Bíblia, o poderoso de Israel, e nós sabemos, meu Pai, que assim como o som da nossa voz chega até essas pessoas, assim chega também o teu poder libertador, o teu poder regenerador, transformador. Então agora, meu Senhor, cura o doente, liberta o cativo, levanta o caído, fortalece o fraco, renova as forças dessas pessoas, meu Pai. Vem, meu Senhor, ao encontro de cada um nesse momento, e que haja salvação nesta casa, que haja avivamento, renovação, que haja transformação nesta casa. Eu determino, ó Deus, nesse momento, que milagres aconteçam. Se tem alguém com dor, que a dor desapareça. Se tem alguém doente, que seja curado. Se tem alguém sofrendo, gemendo, padecendo, que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja transformada. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora todo o mal, sai agora. E eu peço, meu Deus, ilumina essas pessoas, renova essas pessoas, transforma, tal como o Senhor transformou água em vinho, o Senhor pode transformar essas pessoas, meu Pai. O Senhor é o Deus que restitui,
O Senhor é o Deus que envia o trigo, o vinho, o óleo, ou seja, a prosperidade, a alegria e o teu espírito. Então sopra sobre essas pessoas a transformação, a restauração, a renovação, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus é o que nós determinamos, que haja salvação nesta casa, que haja renovação nesta casa, transformação. Abençoa os inscritos no canal, aqueles que deixaram os nomes para a oração. A água que essa pessoa preparou, que seja energizada pelo teu poder, e quando beberem desta água, que recebam saúde física, saúde espiritual, que recebam ânimo, vida, disposição. Abençoa essa quarta-feira, abençoa as famílias. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, meu Pai, para todos sempre. E você que crê, aí onde você está, respire fundo e seja abençoado. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no sobrenatural. Eu vou deixar aqui uma sugestão de palavra, uma pregação para te abençoar ainda mais. Se você puder, fique, ouça, que você será abençoado. Lembrando que hoje, quarta-feira, vamos estar realizando aquele culto de adoração a Deus e de ensinamento da palavra. Às 19h30, participando da Santa Ceia, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Você que geograficamente mora longe, mora distante, aí você faz da sua casa uma extensão da igreja. Você pode preparar um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco de uva, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, e aí você vai participar conosco. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. É ou não é? Que Deus abençoe. O endereço, Avenida Amazonas, 1744, esquina Coraguari. Está aqui a Igreja Hospital da Alma, tá bom? Deus abençoe, bom dia. Capítulo 8, o título diz A Mulher Adúltera. Mas antes, eu quero que você entenda que nas tempestades, nas tribulações que você enfrenta, nos desertos que você enfrenta, nem sempre, no momento da tempestade, você verá o Senhor Jesus. Mas isso não significa que o Senhor Jesus não esteja lhe vendo na tempestade. Os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade. Jesus estava lá no monte orando, mas os discípulos não viram Jesus. Mas Jesus estava vendo os discípulos. Numa outra tempestade, Jesus estava no barco, com os discípulos, dormindo. E no meio da tempestade, os discípulos foram chamar Jesus, foram acordar Jesus. Nós estamos perecendo, nós estamos afundando. Mas numa outra passagem, eles estavam sozinhos no barco, no meio da tempestade, e Jesus não estava no barco. Jesus veio depois andando sobre as águas. Então, nem sempre, na tempestade, você vai ver Jesus. Mas Jesus está te vendo. Jesus, Ele está de olho em você. E se você permanecer confiante, se você permanecer obedecendo, se você permanecer sendo fiel na tempestade, na tribulação, pode ter certeza que Jesus vai aparecer, que Jesus vai chegar para te socorrer, para te ajudar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, pensaram a princípio que era um fantasma. Jesus se apresenta e diz: sou eu. Pedro imediatamente disse: se és tu, mande ter contigo. E Jesus disse: vem. Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas porque ele observou o tamanho das ondas, porque ele observou a força do vento,
A Bíblia diz que mesmo do lado de Jesus, ele teve medo e afundou. Mas ele estava do lado de Jesus. Tem gente que está dentro da igreja. Tem pessoas que estão do lado do Senhor Jesus e estão afundando. Porque deixam de olhar para Jesus para olhar para a pandemia, para olhar para a crise, para olhar para onde não deveriam olhar. Deixam de olhar para Jesus e se submetem aos pensamentos ou ideias de pessoas que não têm nada a ver com a fé. E mesmo na igreja, ou mesmo do lado de Jesus, elas afundam. E Jesus, estendendo a mão, pegou Pedro pela mão e trouxe ele para o barco. Chamou a atenção dele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Para algumas pessoas que mesmo estando com Jesus e estão afundando, Jesus está dizendo hoje: por que você tem duvidado? Por que você não permaneceu olhando para mim? Por que você tirou os olhos da minha palavra? Por que você tirou a visão, os olhos do altar, da obediência, e começou a olhar para onde não deveria olhar? Começou a observar o que você não deveria observar. Todas as vezes que você olhar para onde não deve, você vai afundar. Você vai afundar. Eu lembro que Deus falou com Moisés o seguinte: manda os homens espiarem a terra prometida. Manda eles irem, está lá em Números isso, e vão verificar a terra que manda leite e mel, que eu prometi a vocês. Que vocês sairiam do Egito, vocês sairiam da escravidão e iam entrar na terra. Manda 12 homens espiarem a terra. Moisés chegou para os 12 e disse assim: vocês vão lá na terra, vocês vão ver se tem inimigos, se são fortes, se são fracos, se são muitos, se são poucos, e etc, e etc, e etc. Toda vez que o líder mandar os seus liderados olhar para onde Deus não mandou olhar, ele vai atrasar o plano de Deus. Ele não pode frustrar o plano de Deus, mas ele pode atrasar o projeto de Deus. Deus não mandou Moisés falar com os 12 para ver se tinha inimigo, se não tinha inimigo. Deus mandou eles olharem a terra para ver a terra que de fato manava leite e mel. E Moisés mandou eles olharem para onde não deveriam olhar. Aí os 10 voltam e dizem: a terra é muito boa, mas os inimigos são fortes, são poderosos, são gigantes. Nós vamos morrer, nós não vamos entrar. 10 dos 12, a Bíblia diz que desesperaram o povo. 10 dos 12 desesperaram as pessoas. Só Josué e Caleb disseram: se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar na terra. Se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar nessa terra, vamos devorar os nossos inimigos como se fosse um pedaço de pão. Mas porque os 10 desesperaram o povo, e o povo creu nos 10, e não acreditou em Josué e em Caleb, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos rodando no deserto e não achavam mais a terra prometida. 40 anos vivendo no deserto, eles estavam perto da terra. Tanto que os 12 foram lá espiar a terra. Mas depois eles não achavam mais a terra. Só porque eles olharam para onde não deveriam olhar. Então, se você tirar os seus olhos do Senhor Jesus, se você deixar de ser fiel ao Senhor Jesus, se você deixar de obedecer a palavra de Deus, quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos de oferta, de fidelidade a Deus, se você não for fiel a Deus, você fica dentro da igreja até, orando, jejuando, mas você fica rodando e nunca chega ao seu objetivo, nunca chega ao destino. Então, cuidado,
para onde você olha. Cuidado onde você coloca a sua confiança, a sua fé. Pedro, do lado de Jesus, afundou porque olhou para o vento, para a tempestade. Os 10 dos 12 espias olharam para os inimigos e não olharam para os frutos da terra, para o que Deus tinha prometido. Porque se Deus já tinha feito tantas maravilhas, abrindo o mar, operando tantos milagres, o que eram os inimigos? Era só dar um estalo do dedo que eles caíam mortos. Era só confiar. Era só crer. Mas a geração que não creu, não entrou na terra. Aqui em João 8, o título diz, a mulher adúltera. E essa mensagem aqui tem um leque para a gente observar de ensinamentos do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós ouvimos falar da mulher que foi pega em adultério e que queriam apedrejá-la porque a lei dizia isso. Aquele que era pego em adultério podia ser apedrejado em público. Mas aí a Bíblia diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, depois você deve grifar esse trecho, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós queremos misericórdia, mas nós não temos misericórdia das pessoas. Nós queremos ser perdoados, mas nós temos dificuldade de perdoar. Você vê que quando ela foi pega em adultério, os homens imediatamente levaram ela até Jesus, cada um com uma pedra na mão, pronto para matar aquela mulher, pronto para condená-la, e insistiram com Jesus, para que Jesus falasse alguma coisa a respeito da lei, porque a lei garantia isso, a lei dava a eles a condição de apedrejá-la, de matá-la. Mas Jesus estava ali tranquilo, enquanto estavam todos os homens nervosos,
indignados com o pecado daquela mulher, indignados com a situação que eles estavam vivendo e querendo matá-la, querendo apedrejá-la, Jesus estava tranquilo escrevendo no chão. Há quem diga, na teologia, que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Que Jesus estava escrevendo falsidade, infidelidade, mentira. Jesus estava tranquilo, escrevendo. E eles insistindo. E aí Jesus disse, se ninguém aqui tem pecado, pode ser o primeiro a tirar a pedra. Jesus estava dizendo para eles o seguinte, eu não estou dizendo que ela não tem que ser apedrejada. Eu não estou dizendo que a lei de Moisés está errada. Mas eu estou dizendo que tem mais gente aqui para levar pedrada. Tem mais pessoas aqui que precisam também ser apedrejadas. Que estão apontando o erro do irmão, mas estão vivendo pior que ele. Pessoas que não estavam ou não foram pegas no adultério, mas estavam fazendo pior do que a mulher adúltera, porque estavam condenando. E o Senhor Jesus não veio para condenar. O Senhor Jesus vai ser o nosso juiz, mas por enquanto Ele é o nosso advogado. Por enquanto Ele nos defende. O Espírito Santo leva as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz que quando Jesus falou, quem não tem pecado atire a primeira pedra, acusados pela própria consciência, eles foram embora. Todas as vezes que a tua consciência pesar, te acusar, não é o Espírito Santo que faz isso. Não é o Senhor Jesus que faz isso. Porque o Espírito Santo, ele não é o acusador, ele é o consolador. O que esses homens deveriam fazer? Na hora que caísse a ficha, peraí, eu estou querendo jogar pedra nela, mas eu estou vivendo no pecado. Eu não estou cometendo o pecado que ela cometeu, mas eu estou pecando também. Eu estou vivendo de uma forma ilícita também. Então, se eles se arrependessem, se eles falassem, Senhor, nos perdoa, porque a gente estava vivendo pior do que ela, querendo apedrejar. Só o fato de querer apedrejar, a gente já estava vivendo pior do que ela, porque a gente estava condenando. Então nos perdoa, nós vamos ficar aqui contigo. O arrependimento deixa você com Jesus. A consciência pesada afasta você de Jesus. Tem gente que pecou, que errou, que falhou, e porque a consciência acusa, porque a consciência fica martelando, o diabo fica acusando, ela se afastou de Jesus e até hoje não conseguiu voltar. Ela saiu da presença do Senhor Jesus porque errou, falhou, porque pecou, porque de alguma maneira ela pisou na bola com Jesus e ela pensou que o Senhor Jesus fosse apedrejá-la. Ela pensou que o Senhor Jesus fosse acusá-la. Ela pensou que o Senhor Jesus fosse apontar o dedo para ela. E ela saiu da presença. Ela saiu de perto de Jesus com a sua consciência pesada. E ela está vivendo hoje à mercê do diabo. Ela está vivendo hoje no inferno. Ela está vivendo hoje no pecado. Porque a consciência pesada diz, você já errou, já não tem mais jeito para você mesmo, não tem mais salvação para você mesmo. Então agora enfia o pé na jaca. Você já falhou mesmo, você já entristeceu o Espírito Santo, já entristeceu o Senhor Jesus, não tem mais perdão, vive agora conforme o diabo quer que você viva. E essa pessoa hoje, com a consciência pesada, ela não consegue mais voltar ou se aproximar de Jesus. Com a consciência pesada, ela não consegue mais ser fiel no dízimo. Com a consciência pesada, ela não consegue mais perdoar, nem se perdoar. Com a consciência pesada, ela não consegue mais ter vida com Deus, nem orar ela consegue. Nem ter vida com Deus ela consegue mais. Porque a sua consciência vem martelando, vem acusando, vem condenando e fez com que ela se distanciasse do Senhor Jesus. Quando você vê a pessoa dizendo assim, minha consciência está pesada, minha consciência está me condenando,
ela pensa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu vou repetir, ele dá a você o discernimento do seu erro para você se arrepender e abandonar o erro. Para você se humilhar, ficar com Jesus e se arrepender do seu pecado, porque ele disse para a mulher: cadê os teus acusadores? Foram embora. Mas eles não te condenaram? Ela disse: não. Jesus falou: nem eu te condeno. Nem eu vou jogar pedra em você. Jesus poderia apedrejá-la. Jesus poderia estender o dedo para ela e acusar, e acabar com a raça dela. Como que você foi fazer uma coisa dessa? Você não sabia, não estava na lei, você tinha consciência disso. Mas Jesus disse para a mulher: vai e não peques mais. Jesus não é conivente com o pecado. Mas quando você se arrepende, Ele te perdoa. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. Você sabe que mãe de bandido, sujeito é bandido. Para todo mundo ele não presta, mas para a mãe dele presta. A mãe é mãe. A mãe vai amá-lo em toda e em qualquer situação, mesmo ele sendo bandido. Porque é o amor de mãe. O Pai, que é o Senhor Jesus, Ele tem esse amor. A gente pode viver no erro, ter vivido no pecado, a gente pode ter vivido distante dEle, afastado dEle, longe dEle. Mas quando a gente aparece, com o coração contrito, quebrantado, Deus, Ele se derrama. Ele disse para os discípulos: eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu enviarei o Espírito Consolador. Ele chama o Espírito Santo de Consolador. Por que ele não disse assim: eu vou enviar o Espírito de força, de poder? Porque o Espírito Santo consola. O Espírito Santo é isso aqui, ele diz: vai e não peques mais. O Espírito Santo, ele diz: tem salvação para você sim. Tem jeito para você sim. Mas ao invés de você se quebrantar, de você descer aos pés de Jesus, se humilhar, muitos, acusados pela consciência, vão embora, se afastam, se distanciam de Jesus. E se você estava vivendo no pecado, se você estava vivendo na infidelidade, se você era aquela pessoa que vivia apedrejando os outros, vivia acusando os outros, vivia apontando o dedo para os outros, tentando tirar o cisco do olho do outro, mas não estava enxergando a trave que estava no teu olho. Hoje o Senhor Jesus, o Espírito Santo, está te dando uma lição. Jesus está dizendo: nem eu condeno essa pessoa. Quem é você para condenar? Nem eu jogo pedras nela. Eu vim para salvar o perdido. Eu não vim para perder. Eu vim para salvar o perdido. Nem eu condeno. Quem é você para condenar? Jesus está dizendo para a gente: eu não condeno. Quem são vocês para condenar? Então, se você estava vivendo no pecado e você decide mudar, se arrepender, se consertar, Jesus diz para você hoje: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus não está te perdoando para você cometer o mesmo erro. Porque quando há arrependimento sincero, há o abandono do pecado. Aí a continuação diz: Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se você segue o Senhor Jesus, você anda na luz, ou seja, você anda à luz da palavra dele. Você anda conforme ele orienta, se desviando do mal, se desviando do pecado.
se desviando das más conversações, se desviando dos maus pensamentos, e você não anda nas trevas. Não é seguir Jesus vivendo nas trevas, vivendo conforme o diabo quer, vivendo com mágoa, com malícia, com maus olhos, vivendo no pecado, vivendo na impureza, na malícia. Mas é andar com Jesus seguindo a luz. O que diz a palavra dele? A Bíblia diz que nós temos que crer como diz a Escritura. Nós não temos que crer como nós queremos crer. Nós não temos que crer como nós achamos que devemos crer. Aquele que crê como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Então o que diz a Escritura? Eu não posso viver no pecado, então eu tenho que abandonar o pecado. A Escritura diz que eu tenho que ser fiel no dízimo, mas eu acho que não é bem assim. Mas o que diz a Escritura? Que eu tenho que ser fiel, então eu serei fiel, independente do que acho, do que penso, ou do que acham, ou pensam sobre isso. O que diz a Escritura? Que eu tenho que andar na luz, então eu vou andar na luz. É para seguir Jesus, eu vou seguir Jesus. Nem que eu tenha que esmurrar minha carne, mas eu não vou fazer a vontade da minha carne, eu vou fazer a vontade do Senhor Jesus. Se a sua consciência estava te afastando de Jesus, Jesus quer que você fique com Ele. Jesus quer que você se aproxime dEle e não se afaste dEle. Fique em pé, por favor. Você vai fazer a sua oração analisando a sua consciência. Porque eu sei, você sabe, se estamos ou não na luz. Você sabe se está ou não na luz. E se você chegar à conclusão que você não está na luz, então saia das trevas. Abandone aquilo que são trevas. Se afasta do que você tem que se afastar para você viver na luz. Se a tua mão esquerda te faz tropeçar, a Bíblia diz, corta ela. Não é que você tem que cortar o braço, não. Mas corta aquilo que estava afastando você de Jesus. Corta aquilo que estava distanciando você de Jesus. Essa amizade estava me distanciando de Jesus, então eu vou cortar. A internet está me distanciando de Jesus, eu vou cortar. O que mais está te tirando da presença de Jesus? Se afasta, corta e se aproxime de Jesus. Você vai se arrepender dos erros, das falhas, e aí depois nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, fazendo uma aliança com Ele, um compromisso com o Senhor Jesus, através do sangue e do corpo, dizendo para Jesus, eu vou permanecer contigo, em toda e em qualquer situação, eu não vou me afastar do Senhor, eu não vou me distanciar do Senhor, como aqueles que, acusados pela consciência, se afastaram, se distanciaram. O Senhor Jesus, Ele é misericordioso. Ele não te condena, Ele te salva. Se você se arrepender hoje, Ele te perdoa hoje. E quem sabe o dia que vai morrer? Quem sabe o dia que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Esses homens que se afastaram, acusados pela consciência, se morressem naquele dia, perderiam a salvação. Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? O corpo vai para o cemitério, volta ao pó. Mas você que está dentro desse corpo, vai para onde? O que adiantou o orgulho? O que adiantou você condenar todo mundo se julgando melhor que os outros? Porque quando você condena, você se julga perfeito. Quando você não tem misericórdia, você acha que não vai precisar de misericórdia um dia.